Primeiramente, nos próximos dias, quero avisar aqui que a gente vai voltar a recrutar aí plantonistas que queiram se voluntariar para fazer a luta contra a extrema-direita nas redes sociais, que a gente está vendo que eles estão vindo com tudo para cima das democracias aí, e o Brasil é um dos principais alvos, claro, um dos países mais importantes do mundo. Então, eu vou nos próximos dias divulgar um link para quem quiser se voluntariar, e aí a gente vai criar grupos aí de produção e de distribuição de conteúdo para pegar aí a extrema-direita nas redes sociais. Quem quiser já pode deixar o comentário aí dizendo que vai querer se voluntariar, e nos próximos dias, quando tiver divulgando o link, eu aviso nos próximos vídeos. Agora, vamos falar aqui sobre tentativa de golpe aí do bolsonarismo. Estão pedindo impeachment do Lula, entrar aí protocolando impeachment do Lula. Óbvio que já qualquer presidente tem vários pedidos de impeachment protocolados contra si. Entre ter o pedido protocolado e a Câmara dar andamento nesse pedido, vai aí um abismo. É só ver no governo Bolsonaro como Arthur Lira, bandidão, protegeu o Bolsonaro de todas as maneiras. Só que agora a extrema-direita está ali se organizando com outros setores da direita para derrubar o Lula. Isso começou, teve uma coluna do Merval que escancarou isso faz cerca de 3 semanas. O Merval disse que, segundo aí o mercado financeiro, com o Lula não dá mais, a equipe econômica tem que dar um cavalo de pau total, e esse cavalo de pau significa tirar o Lula. Aí você fala, peraí, o cara tá pregando tirar o Lula? Logo depois, o Mark Zuckerberg anunciou que ele ia usar as redes sociais dele aí contra alguns tribunais secretos da América Latina. Ele estava avisando que ele ia voltar a manipular o algoritmo em prol da extrema-direita, que é a especialidade dele. Ele faz isso há mais de 10 anos, ele é o maior especialista no mundo, muito mais do que o Elon Musk. Inclusive eu falei no final do ano passado, quando o Elon Musk estava brigando com o Alexandre de Moraes, eu falei, olha, tem um inimigo aí que tem aí amplo apoio da imprensa, porque ele se pinta de progressista, que é o Mark Zuckerberg. Ele é 1000 vezes mais perigoso que o Elon Musk. Até porque a rede social do Elon Musk no Brasil é irrelevante, que é o Twitter. Quem usa Twitter? Twitter não dá golpe de Estado no Brasil. Agora, as do Mark Zuckerberg são relevantes. Aí o que acontece? Ele passou aí a manipular o algoritmo para o Nicolas Ferreira, principalmente, ganhar aí milhões de seguidores e ganhar milhões aí de visualizações, centenas de milhões de visualizações, e aí começou aí a mostrar suas garras contra a democracia do Brasil. Então começou aí mercado financeiro, parte da imprensa e redes sociais, com seus donos das redes sociais juntos aí, pressionando o governo Lula com mentiras. E aí vimos, eu vi esses dias na Globo News, no Estúdio I, um comentarista novo aí que ficou mais de 20 minutos defendendo o direito do Nicolas Ferreira a mentir. Ele disse que o governo não deveria judicializar contra o Nicolas, que não deveria ter chamado a Polícia Federal, porque o Nicolas não fez nada de errado, ele não cometeu crime algum, e criticar o governo é uma coisa que governo não tem nome, então não existe aí a honra do governo. É diferente de você falar mal de uma pessoa. Eu falo, que coisa. O Nicolas cometeu um crime contra a economia popular, fez milhões de pessoas ficarem com medo de usar o Pix. O Pix teve a maior queda no seu uso desde a sua criação. E aí a gente tem que ver na Globo, em pleno 2025, os caras defendendo o direito de mentir. O Merval Pereira, o Merdal Pereira, foi no Globo e também falou que o Nicolas tem o direito de mentir, porque mentir contra o governo não é crime. Aí você vê, peraí, olha os tempos em que estamos, hein? Olha só, a manipulação da imprensa contra o governo tá vindo com tudo, tudo. E aí o que acontece? Eis que chega um ministro do Tribunal de Contas da União bolsonarista, que é o Augusto Nardes. Para quem não sabe, o Augusto Nardes, no governo Bolsonaro, a família dele ganhou ali uma jazida de diamantes do governo Bolsonaro. Vamos lá, de olho nos ruralistas, a família Nardes ganhou do governo Bolsonaro aval para explorar diamantes, Diário do Centro do Mundo. Família de Nardes que favoreceu Bolsonaro no caso das joias, ganhou alvarás do governo para explorar diamantes. Então, multimilionários os familiares do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que é bolsonarista. Ele tentou salvar o Bolsonaro no caso das joias, deu errado o plano dele, mas ele criou factoides, disse que, olha, o Bolsonaro podia ficar com as joias e tudo mais. Agora, o que acontece? O governo Lula está sendo cobrado aí, e eu vou falar, eu vejo muita gente compartilhando
as análises da imprensa sobre a comunicação do Lula. Olha, não acredite em análise de quem tem má intenção com o governo, tá? Esses aí vão criticar por criticar e provavelmente vão fazer críticas erradas. A imprensa fala que o governo Lula, o problema é que o governo Lula não tem uma marca. Não tem uma marca do governo, não tem um feito do governo. É uma maneira da imprensa e de parte da esquerda, e tem canal de esquerda aí com muito seguidor e com investimento milionário aí, que fica falando todos os dias que o governo Lula não tem uma marca. É um jeito deles falarem que o Lula não fez nada. Só que o Lula tem inúmeras marcas. Inclusive o Brasil está com o menor desemprego da história. Inclusive o Brasil saiu de novo, está saindo aí de novo do mapa da fome. O Lula criou, por exemplo, o programa Pé de Meia. E aí o Pé de Meia foi citado aí por ministros do governo Lula nas últimas semanas como uma das possíveis marcas do governo. Para quem não sabe, se dependesse de uma marca aí para o governo ter aprovação, o governo Lula não teria aí uma rejeição acima de 70% entre os mais jovens, sendo que são justos os mais jovens que estão recebendo aí com o programa Pé de Meia. E aí você vê, o problema não é ter uma marca, é saber se comunicar, é saber você deixar a sua base sempre engajada e sempre a postos para a luta. Não parar a luta política não se para. A esquerda só faz luta política sempre, tem muita gente fazendo sempre. Mas a esquerda com força é só a cada 4 anos, quando tem eleição presidencial. Nem nas municipais a esquerda faz uma luta política forte. Já a extrema-direita faz a luta política todos os dias. Essa é a diferença da extrema-direita para aquela direita neoliberal, que era a direita PSDB. Eles também faziam a luta política a cada 4 anos. E bem menos que a esquerda. E aí o que acontece? O Lula está tendo aí atacado o programa Pé de Meia. O Nardes, ele suspendeu o programa Pé de Meia falando que tem irregularidades. E aí ele suspendeu. O governo Lula não pode pagar aí para os estudantes. Os estudantes vão ficar sem receber aí, pelo menos até o governo recorrer e conseguir ganhar isso aí. Por quê? Porque o Nardes quer criar um factoide para impeachment do Lula. Logo depois disso, deputados bolsonaristas, junto com os nazistas do MBL, entraram aí com um pedido de impeachment do Lula, dizendo que o Lula está roubando dinheiro do programa Pé de Meia. Quer dizer, estão pegando o principal programa aí do Lula criado, que nem foi promessa de campanha, hein? Lula fez o Pé de Meia, não era nem promessa, foi lá e fez. Que ajuda aí a economia de milhões de brasileiros. Se eu recebesse dinheiro quando eu era estudante aí do ensino médio, como minha vida teria sido mais fácil. Como foi difícil, eu era muito pobre quando eu estava no ensino médio, eu não tinha nem o que comer na minha casa. Se recebesse 150, nem 150, se recebesse 30 reais, que na época era um dinheirão, né? 2003, 2004 era um dinheirão, já ajudava muito. Imagina agora como está ajudando milhões de pessoas, 150 reais aí na conta, fora o que recebem quando se graduam. Pois bem, agora não, segundo a direita. Você não vê um parlamentar de direita criticando o Lula e falando, não, mas temos que manter aí os repasses para as pessoas mais pobres porque está ajudando os estudantes. Não, é só factoide para tentar impeachment do Lula. E aí começaram a se organizar aí com golpe. E é golpe, não tem crime e tem impeachment, é golpe. Com apoio aí de parte da Rede Globo, com apoio aí do mercado financeiro, com apoio aí de todo mundo. Então esperaram o Trump assumir para tentar golpe no Brasil. O fato é que o Trump tá nem aí para isso, mas eles estavam esperando ali, o timing era esse, vamos esperar o Trump assumir. Pois bem, o fato é que vai dar ruim aí para eles. Por quê? Porque não tem golpe se não tiver apoio do Centrão. E boa parte do Centrão não gosta do Lula, mas não vai de golpe. E aí o que acontece? Tem um problemão que se chama Flávio Dino. O Flávio Dino mandou abrir aí faz pouco tempo uma investigação da Polícia Federal por conta dos roubos de dinheiro público promovidos aí por políticos do Centrão, com verbas do chamado Bolsolão, que a imprensa chama de orçamento secreto, um daqueles nomes que a imprensa inventa para não parecer que é crime. Eu lembro que a Globo chamava de orçamento paralelo, e aí depois mudaram para orçamento secreto, porque paralelo é que parece que não é crime mesmo. Afinal, o crime do governo Bolsonaro não pode dar um nome Bolsolão, né? Porque senão vai, nossa, o Bolsonaro é de direita, seus apoiadores são de direita, o mercado financeiro gostava do Bolsonaro, aí vai melindrar, vai incomodar a direita, não pode, né? Nome aí, Petrolão, Mensalão, só se dá contra governo de esquerda. Aí cria um nome com tudoão, coloca lá o William Bonner, coloca atrás dele aquele tubulação saindo dinheiro de esgoto, tudo mais, cita não sei quem do PT, coloca na mesma frase PT, corrupto sempre, inúmeras vezes, é assim.
como o principal esquema foi do União Brasil, você não vê o pessoal falando, olha, esquema do União Brasil, olha, União Brasil. Por quê? Porque a União Brasil é dono da Rede Globo da Bahia. Se você aí, plantonista, já foi para a Bahia alguma vez e ligou a TV Globo, saiba, você deu dinheiro para o União Brasil, mais especificamente para o ACM Neto, que é o vice-presidente do União Brasil, que está envolvido aí no escândalo do Bolsolão. Inclusive o avião aí, da irmã dele, foi apreendido no esquema, porque foi comprado com dinheiro roubado. Então veja, ACM Neto, para quem não sabe, é dono da Rede Globo. Se você, plantonista, mora na Bahia, quando você liga a Rede Globo, você está dando dinheiro para o ACM Neto. Olha só que coisa. Alguém acha que a Globo vai ficar citando o partido corrupto aí, União Brasil? Não vai. Aí o que acontece? O Flávio Dino está aí para herdar uma investigação contra a cúpula do União Brasil, que já está bem avançada, tá? Vai com o Cássio Nunes e vai cair nas mãos do Flávio Dino. Só que, fora isso, ele tem uma investigação que ele mandou abrir, a Polícia Federal abriu, sobre todos os repasses do orçamento secreto do Bolsolão. E o que se espera, e os parlamentares estão apavorados, porque é isso que eles estão esperando, é que teremos prisões ainda em janeiro. Prisão de deputados, Thiago? Eu não acredito. Mas prisão de assessores, prisão de empresários ligados a esses deputados, sim. E aí, com prisões, vamos acabar tendo aí revelações. E muita gente vai cair em Brasília. Lembrando, o esquema já está perto aí do Hugo Mota, que é cotado para ser eleito presidente da Câmara na semana que vem, tá? Semana que vem não, na outra. Na próxima semana vai voltar aí a Câmara dos Deputados e o Senado. No dia 1º de fevereiro vai ter eleição para a presidência do Senado e no dia 3 de fevereiro eleição para a presidência da Câmara. O que se espera é que ganhe aí o Davi Alcolumbre do União Brasil e ele seja o presidente do Senado. Só que esse caso aí que tá para cair nas mãos do Flávio Dino, olha só, esse caso envolve o braço direito do Davi Alcolumbre. O fato é que parece que não vai dar tempo dessa investigação. Como essa investigação desse fato específico, desse crime específico que envolve a União Brasil, envolve aliados de primeira hora do Arthur Lira e chegou também em aliados do Hugo Mota, que é o cotado para ser presidente da Câmara, essa investigação, como caiu primeiro com o Cássio Nunes, até cair com o Flávio Dino vai demorar um pouquinho. Então não vai dar tempo de pegar esse pessoal antes da eleição da Câmara, senão, e do Senado. Senão eu diria que tem chance deles nem serem eleitos. Porém, o que está gerando tensão é que o Flávio Dino tem essa outra investigação que já está com ele, que ele que mandou abrir, e essa outra pode ser que pegue esses caras. Porque eles cometeram tantos crimes que dificilmente o crime aí que está sendo investigado pela Polícia Federal seja o único. Deve ter mais crimes que a outra investigação vai pegar. Então eles estão com muito medo que o Flávio Dino vai soltar uma bomba atômica aí antes dessa eleição para a presidência da Câmara. O governo está contando muito com essa investigação. Por quê? Porque o governo já viu que as forças golpistas estão aí muito assanhadas. Inclusive forças golpistas, a gente fala grande imprensa, que é a imprensa aí que participou da tentativa de golpe contra o Lula lá atrás, em 2005, quando eles inventaram que o mensalão tinha compra de votos e que era o maior escândalo de corrupção da história, um escândalo de corrupção que não tinha compra de votos, ficou provado isso no STF, e que não tinha dinheiro público. Ficou provado no STF que o mensalão não movimentou 1 centavo de dinheiro público. Era tudo dinheiro da Visa, cartão de crédito. Pois bem, aí o que acontece? A imprensa tentou dar golpe naquela época. Aí depois a imprensa ajudou aí a dar golpe. No caso da Lava Jato, inventou todas aquelas mentiras. E aí, junto com o Mark Zuckerberg, que agora está assim com os golpistas, o Mark Zuckerberg manipulou as redes sociais, a imprensa manipulava ali o noticiário, e aí conseguiram dar um golpe na Dilma, e parte do golpe era prender o Lula. Essas mesmas forças já estão novamente aí pregando golpe no Lula. Então, estamos aí num momento do Brasil de tensão, em que o governo está percebendo que está sob ataque. Algumas pessoas acham que basta aí o governo mudar a comunicação, só que não é a comunicação chegar nas pessoas só, é ter uma estratégia. Eu dou um exemplo. Qualquer grande comunicador aí político que tenha uma comunicação muito bem feita, o que eles fazem? Eles mantêm a sua base sempre engajada. E como é que eles mantêm a sua base sempre engajada? Primeiro, eles têm contato direto com os influenciadores. E aí eles têm as pautas que eles fazem e eles ficam naquela pauta e engajando sua base. Quando o governo... Eu dou um exemplo do governo do México. Quando o governo do México quer fazer uma reforma judiciária, eles sabem, e eles fizeram, hein?
Eles sabem que eles estão peitando algumas das pessoas mais poderosas do país, inclusive o mercado financeiro, que tem julgamentos multibilionários no Poder Judiciário. Como é que eles fizeram? Eles falaram com os influenciadores passaram aí a mostrar os casos de abuso do Poder Judiciário e passaram a engajar sua base para que a base do governo ali, o governo de esquerda, passasse a criticar o Poder Judiciário e falar, ó, tem que ter uma mudança nisso aí. Tá ruim, tá muito ruim. Tem juízes aí que recebem propina, tem juízes que prendem gente pobre só porque é pobre, tem juiz corrupto, tem muita coisa ruim. Temos que mudar a maneira de se escolher juiz nesse país. Tem que ser por eleição. Não tem mais que ser da maneira que é por indicação aí, e aí são sempre os mesmos e eles se indicam, e aí indicam os familiares. Não pode, que no México era assim. O que aconteceu? Isso virou o assunto mais falado do país. E todo mundo com a opinião que o governo queria que tivesse. E aí o que acontece? Quando chega o presidente e fala, eu vou mudar o Poder Judiciário, vamos fazer uma reforma aqui na Constituição. Pronto, todo o povo fala, pô, esse cara é nosso herói, esse cara é meu herói. O maior problema que tem no país hoje ele vai resolver. Daí ele foi lá e fez a reforma. Veja, é diferente. Se o governo Lula quisesse fazer uma reforma no Poder Judiciário, sabe como seria a estratégia atual do Lula? O Lula ia mandar um projeto de lei sem avisar ninguém, o Lula ia ser massacrado pela imprensa, o bolsonarismo ia falar que o Lula está criando uma ditadura, a gente ia falar, não, gente, não é bem assim, e o Lula ia ser massacrado, o Lula ia perder uns 30 pontos de popularidade. É isso, porque essa é a estratégia do Lula. Vê a diferença? Estratégia. É isso que falta aí no governo Lula. E, felizmente, aí o Lula conversou com a presidenta do México ontem e parece aí que estão falando sobre comunicação. Já tem algumas falas do Lula falando que ele vai pegar parte do modelo que é usado no México. É pura estratégia, viu? Não é, nossa, tem que ter o que comunicar. Não tem. O Bolsonaro não tinha nenhum feito no governo dele. E ele tinha estratégia de comunicação e teve mais votos em 2022 do que teve em 2018. Sem nenhum feito, ele não tinha nada para comunicar. Nada. Só desgraça no governo dele e ele conseguiu. Então veja que não é ter o que comunicar, como dizem alguns, insinuando que não tem feitos no governo Lula. É estratégia só estratégia. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta. Falou!